Vamos lá. Deus me trouxe uma palavra. Quem aí participou dos 30 dias para buscar a presença de Deus? Levante sua mão. Quem botou alarme? Quem deu um jeito de se lembrar, né? Eu lembro que um dia eu estava já deitada. Eu tinha feito meu devocional, mas não é sobre devocional, era sobre buscar a presença de Deus. Eu me levantei num pulo, corri para o meu closet e falei: Senhor, pode estar 1 minuto da meia-noite, mas aqui, quero a Tua presença. Te quero. E muitas mulheres me relataram testemunhos lindos de que viveram o sobrenatural de Deus nas suas casas, nas suas famílias. Nós fomos muito ensinados a pedir. A Bíblia fala para a gente pedir. É justo, não é errado pedir. Não é errado. Mas às vezes a gente entra com Deus mais no nível de Ele nos salvar das nossas situações, ou que Ele possa nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Mas nós não nos relacionamos com Deus a nível de intimidade e presença. E eu quis trazer isso para a igreja, para nós, porque os nossos dias têm sido muito corridos e a gente acaba se distraindo muito fácil. E diante disso, eu tenho percebido que as ministrações desse ano têm mudado muito. Elas têm sido ministrações mais instrutivas. Deus tem nos sentado na relva e nos ensinado. Ele tem parado para nos ensinar. Diz que o pai, ele corrige todo filho a quem ele ama. O Senhor para ensinar o filho que ele ama. Lá em casa nós temos um pensamento, e o Thelma, a gente quando vai corrigir as nossas filhas, a Vitória já casou, mas de alguma forma eu preciso falar alguma coisa para ela, ou para a Isabela, eu sempre penso assim: eu ensinei isso para ela, porque eu só posso cobrar aquilo que eu ensinei. Então ela sabia que não podia isso era uma regra nossa. Nós viemos às vezes de famílias que a gente não teve ensino. O nosso ensino era ganhar um tapa, a gente sabia que não podia fazer aquilo ali, não é? Não tinha o ensino: filho, não pode, não deve. Você só sabia já pelo castigo. Deus não é assim. Deus, Ele para nos ensinar. Ele para trazer o ensino para mim e para você, para que você possa desfrutar daquilo que Ele tem. Sabe, tem muitas bênçãos espirituais que às vezes nós não desfrutamos porque nós não conhecemos elas. Nós não estamos abertas e nem sabemos, por exemplo, o poder da oração. Muita gente tem dificuldade com a oração, porque existem tantos tipos de oração. Eu ministrei aqui outro dia a oração que muda destino, que é a oração de Jabez. E hoje nós vamos falar da importância de orar em momentos decisivos da nossa vida. O porquê que a gente não pode caminhar sem orar, sem buscar a presença de Deus, sem consultar o Senhor. Tem coisas que você precisa, tem coisas não, tudo na sua vida, você tem que consultar o Senhor, consultar a Deus. Isso vai mudar a perspectiva da sua vida. E para mim, não existiu um momento mais oportuno para a gente ser guiada pelo Senhor, ser guiada pelo Espírito Santo do que agora. Porque se você for olhar para o celular, que hoje é o meio mais de informações, não é mais a televisão, a gente vê o celular como um meio de informação, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Não se sabe mais, porque tem a IA que faz aqueles... Esses dias uma amiga minha me mandou, até falei isso também do meu pai, mas a minha amiga, outro dia, uma amiga minha, mais nova do que eu, chegou e disse assim para mim: olha aqui, ó, essa mulher pulou e quebrou a piscina e quebrou tudo. Eu falei: mentira, isso que é IA. Não é capaz, isso não existe isso. Então as pessoas, nós estamos vendo um tempo de engano, parece ser espiritual, tem cara de ser, tem aparência. Ei, deixa eu te falar, cuidado com as aparências. Porque a espiritualidade exposta, ela tem um problema. Quem mostra muita espiritualidade esconde carnalidade.
Porque quem é espiritual não precisa mostrar que é espiritual. A pessoa é, a forma com que ela vive, a forma com que ela anda, a forma dela mostra a espiritualidade dela. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo dias de aparências e de engano. Não dá mais para você só contar com a aparência. Aí eu te digo, escuta o que eu vou falar. Se Samuel foi conhecido como profeta, que ouvia a voz de Deus, quando ele olhou para Eliabe, ele se enganou. E ele pensou no seu coração, com certeza esse é o novo rei. E o Senhor fala assim: ei Samuel, não atente para a aparência, porque o homem, ele mede pela aparência, mas o Senhor, Ele conhece as intenções do coração. Então não é mais tempo de você olhar ou se movimentar pela aparência. É para você olhar e se movimentar pelo que os céus estão falando para você. Não é mais suficiente só saber, escute. Senti isso. Nossa, eu estava no culto, foi uma bênção, eu senti. Não é mais suficiente falar. Ai, eu falo, a minha boca está cheia de Bíblia. É necessário obedecer. Entende? Não é mais tempo de a gente, às vezes, arrotar uma espiritualidade ou falar coisa. É tempo de obediência. E às vezes a obediência, ela é silenciosa. Ninguém está vendo. É por isso que eu me preocupo muito com votos visíveis. Eu fico muito preocupada com voto visível. Porque o voto visível pode ser um pingente espiritual, um adereço. Ai, fulana, me entendam, não estou dizendo que toda pessoa que fez isso é assim, mas, ai, fulana, agora ela só anda descalço. Cuidado. Porque os maiores votos e os mais dolorosos são aqueles que não tem ninguém para te aplaudir e dizer que tu é espiritual, mas é a plateia de só um. Deus está vendo. E Deus está procurando isso. Deus não está procurando uma pessoa que exale, que, ai, eu sou. Não, Deus está procurando alguém que lá no secreto obedece. Eu queria que você abrisse Lucas 6:46. Lucas 6:46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que, cavando fundo, coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. Pai, essa é a tua palavra. Traz clareza para nós hoje, Pai. Nos instrui, nos corrige como tuas filhas, nos ensina. Senhor, nosso coração está pronto a ouvir e a obedecer, Pai. O nosso coração quer te obedecer, Deus. Em nome de Jesus. Existe uma diferença clara entre falar e fazer, entre ser rasa e ser profundo. E Deus está chamando uma geração de mulheres para sair do raso. Deus. Porque profundidade não é um lugar de emoção, é um lugar de obediência. Eu amo João 14, se você nunca leu, chega em casa e você lê João 14. A gente fala muito do João 15, que ele é a videira verdadeira. Mas eu já fui levada em momentos de oração em João 14, quando o Senhor fala que Ele vai preparar um lugar. Que Ele vai nos preparar um lugar, que Ele não nos deixou órfãos.
órfãos, que Ele cuida de nós. Mas Ele diz assim, sabe quem é aquele que me ama? É aquele que me obedece. Nós gostamos de falar das 5 linguagens do amor, né? Isso é um livro maravilhoso, mudou muitos relacionamentos, porque existe a linguagem do toque físico, tempo de qualidade, presentes, palavras de afirmação e atos de serviço. Você nunca leu esse livro? Lê esse livro, As 5 Linguagens do Amor. É muito lindo como você observa que você ama de uma forma diferente, talvez do seu cônjuge, ou da sua amiga. Né? Tem gente que, para mostrar que ama, não fala, não abraça. Você vai abraçar, é um cepo. Já viu? Vai abraçar, as mãos ficam duras assim, não sabe, não tem um jeito com o abraço. Mas a pessoa tem atos de serviço. Para dizer que te ama, ela vai fazer um bolo para ti, ela vai fazer alguma coisa para te ajudar. E, geralmente quem é muito carinhoso não faz muita coisa de atos de serviço, não. Oh, Glória, pega essa. 99,9% dos homens é toque físico a primeira linguagem do amor deles. Aí depois você escolhe o que você quiser, mas a maioria é toque físico. E lá em casa foi maravilhoso quando nós descobrimos isso, né? Uma das linguagens do amor que eu gosto muito é presentes. Gente, eu vou fazer o quê? A gente tem que ser sincera. Eu gosto de receber, mas a forma que eu amo as pessoas também é presenteando. Então eu gosto muito de presentear. Lá em casa sempre tem muitas bolsas separadas. A G que sabe, né, G? Aí eu digo, G, não mexe, isso aqui é para fulana. Eu gosto de presentear, eu gosto de abençoar, né? Principalmente quando a gente está numa estação de transbordar, você tem que abençoar pessoas. O Telmo, uma das linguagens do amor dele, a primeira é toque físico, mas a segunda é atos de serviço. E eu lembro que ele lavava a louça para mim, quando eu estava muito cheia de coisa, ele lavava a louça para mim e ficava esperando um elogio, uma palavra. E eu estava esperando um anel. Então é maravilhoso quando você entende isso, né? Quando você entende, então a gente hoje se comunica na linguagem do outro. Mas eu descobri que Deus tem uma linguagem do amor. Se nós, seres humanos, temos as 5 linguagens do amor, que são essas, Deus tem a linguagem do amor. E a linguagem do amor de Deus é a obediência. Não tem, ai Deus, eu canto lindamente para ti, mas se você não obedece. Deus, mas eu prego, olha a quantidade de mulheres, Senhor, olha a conferência que eu vou fazer, mas se você não me obedecer. Você pode cantar, Jesus, eu te amo, Tu é a razão da minha vida, Senhor. E Ele diz, mas Tu está em desobediência. Eu não consigo receber o Teu amor, porque a linguagem do amor de Deus, quando você obedece, e a gente não precisa ir muito longe, quando você se sente amada pelo seu filho, é quando ele te ouve e te obedece. Você quer se sentir desvalorizada, desonrada, é quando o seu filho faz ao contrário daquilo que você ensinou, daquilo que você esperava. E Deus também, Ele tem a linguagem da obediência. E aí entra a pergunta, pastora, e obedecer o quê? Como que eu vou obedecer? Como que eu vou entrar nesse lugar com Deus? A primeira coisa, você vai precisar valorizar o que Deus valoriza. Isso é muito lindo. Amar o que Ele ama. Quando isso acontece, existe um alinhamento de coração nosso com Deus. Você vai sair do lugar de pedinte e entrar no lugar de ser filha. E no lugar de ser filha, você não dá ordem para o Senhor, porque às vezes a gente quer dar ordem para Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, pode o barro dizer para o oleiro, me faz desse jeito, hein? Coloca uma voz bonita em mim, me faz influente. Eu quero fazer isso. E o oleiro, mas não é assim que eu vou te fazer, não. Eu tenho outro plano para você. Quando nós estávamos cantando aqui, que eu quero ser igual a Jesus, teve uma letra dessa aqui, não sei se você prestou atenção. Você quer mesmo ser igual a Jesus? Que não rejeitou a mesa para o traidor, que chamou de amigo.
que lá naquela cruz, ele disse para aquele ladrão que estava ao lado dele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus é o nosso maior exemplo. E ser guiado é uma decisão. Só te falar uma coisa: ter acesso não significa direção. Você pode ter acessos a lugares incríveis, ao lado de pessoas maravilhosas, mas se você não tem direção, você vai botar tudo a perder. Você pode ter Bíblia, palavra, promessa, gente boa do teu lado, e ainda assim você está totalmente perdida. Que é como ter um GPS e não seguir a liderança do GPS. Já aconteceu contigo? Eu tenho uma amiga que não adianta ligar o GPS para ela. Quando eu viajo com ela, eu já digo assim, ó, não olha para o GPS. Faz outra coisa que o GPS cuido eu. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. E ela ainda é metida. Tipo assim, tu não entende as coisas do GPS. Aí ela entra aqui, eu entro na errada. E quando você entra numa cidade grande, principalmente, numa rua errada, às vezes 20, 15 minutos para voltar. Aí outro dia ela disse, não, eu mudei. Ela no carro para mim, não, eu sei. Não, eu mudei, tu que fica falando. Deus, tá, então vai. Botou eu em duas. Então não adianta você ter a liderança do Espírito, a liderança do GPS e não seguir a liderança do GPS. E ser guiado para o Espírito Santo é decidir obedecer mesmo quando não faz sentido. Eu lembro que eu estava viajando numa cidade, aí eu ia para um lugar, num jantar, e nós precisamos ligar o GPS. E eu liguei o GPS, e naquele dia eu estava sozinha com um carro, e eu assim, vai dar tudo certo. Eu estava em outro país. Vai dar tudo certo. Liguei o GPS e fui. Gente, de repente ele começou a me levar para uma emboscada, que eu falei, Deus, eu nunca vi isso aqui. Eu comecei a chorar dentro do carro. Uma cidade, uma rua escura, uma picadona, sabe, uma coisa ruim. E aí eu não conseguia mais voltar, e eu tenho que ir para frente. E aí eu fui tentar ligar para minha amiga, mas eu estava com o GPS na mão. Quando, de repente, naquela estrada ruim, abre o restaurante, ele só me jogou pela parte de trás. Às vezes parece que vai dar errado, mas se o Espírito Santo ele está sendo teu guia, você vai chegar no destino e nada vai acontecer. Você só tem que obedecer. Mas eu conheço mulheres que querem dar aula para o Espírito Santo. Quer chegar e dizer assim, Espírito Santo, não sabe. Senta aqui que eu vou te explicar. Como que vai ser? Deixa eu te dizer uma coisa, você não fala para o oleiro como que você vai ser feita, você precisa confiar. E o maior exemplo disso para mim foi Jesus. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, tem uma canção de Salomão do reggae que eu gosto muito. Ele fala, tem uma canção de um reggae dele, que eu sei que o Marcelo entende de reggae, mas nós não vamos cantar não, porque vai desvirtuar. Mas é uma canção que eu ria muito no começo, depois eu parei de rir, comecei a pensar no que ela trazia de mensagem. Ele diz assim, quando chegar, não chega por cima. Se até o Rei dos Reis não chegou por cima, ele soube chegar. E aí, às vezes, nós queremos chegar por cima. Se Jesus chegou do jeito que ele chegou, a gente tem muito que aprender com o Messias. Ele não usou aquele lugar dele para se impor, mas ele foi humilde. Ele escolheu conquistar e chamar para ele mesmo aqueles que eram dele. Eu acho isso lindo. Então, para mim, o maior exemplo de dependência, porque ele era Deus, ele podia dizer, tu não me chamou para ser Deus aqui na terra? Não podia ter dito? Deixa que eu resolvo, eu faço, eu não quero ir para a cruz para começar. Não. Ele se submeteu em tudo ao Pai, ao Espírito de Deus. Jesus não viveu independente. Ele não era baseado na sua capacidade, porque ele tinha. Olha, eu tenho convicção. Se o diabo te tentasse lá no deserto, se tu fosse mesmo Jesus, o Deus, tu ia dizer, está escrito. Você ia pegar o poder que você tem e esmagar o capeta em 50 partes. E dizer, eu me jogo e tem não sei quantos anjos que me seguram. Porque a gente não tem entendimento do poder e autoridade que é obedecer a Deus.
Porque se Jesus se jogasse, ele não ia mais obedecer ao Pai. Ele sabia que existia um poder na obediência. Ele se submetia ao Pai. Ele fala em João 5,30, ele diz assim, ó, eu não faço nada por mim mesmo. Ele deixou claro, as decisões que eu tomo, aquilo que eu faço, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo o meu Pai fazer, e aí então eu faço. E aqui está esse ponto assim, ó, que confronta a gente. Porque nós seguimos Deus. Ai Deus, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Aí Deus fala, perdoa aquela lá que te irritou. Nada eu terei sem Ti, Senhor. Vou embora, está tarde. Vai lá, libere uma palavra para aquela lá. E não mais. Deus. A gente segue a Deus até o ponto que não nos custa. E vamos ser sinceros que é verdade. Depois disso a gente chama obediência, sabe do que? Discernimento. Eu discerni que não era. Ai Deus, assim, eu estou esperando tu obedecer. E sabe por que a vida fica travada? Porque enquanto você não obedece, não vai. Não vai. Ter uma posição altiva, para começo de conversa, já está sendo resistida por Deus. Eu lembro de uma vez que eu discuti com o Telmo. No começo do nosso casamento a gente brigava bastante. Para você não se sentir assim. Hoje não é porque não tem motivo, é porque hoje quando tu amadurece e cresce, não é, Maria Helena, vai concordar comigo, não dá mais paciência de brigar. Você viu aquela toalha, aquela meia ou alguma situação, você pensa, vai custar o meu final de semana, não vale mais a pena. Tem coisa que desgaste não vale. Mas quando eu não tinha esse entendimento, e às vezes eu queria esmiuçar tudo e falar tudo, eu lembro de uma vez, eu errei. Olha que difícil isso acontecer, mas... Porque a mulher não erra, ela se engana. Daí eu falei, eu não acredito que eu errei. Eu não acredito, meu Deus. Nem eu vou até contar o erro para vocês. Ele sumiu um dia. Cadê ele? Não sei mais o que. Acho que a Graça lembra disso. Ela estava lá em casa nessa época. E eu estava, Graça, eu estou braba com ele. Porque eu ligo para ele e ele não me atende. E onde é que ele está? Não sei o quê. Aí ele estava o quê? Comprando um presente para mim. Aí ele chegou com flores e o presente. Só que quando ele abriu a porta, eu não esperei. Eu disse, quando eu fui fazer isso aqui, ó, porque a Graça antes dele falava assim, ó, não, briga com ele. Porque atrás dele tinha flores e um celular de presente na época. Aí a Vitória tinha 1 aninho. E eu passei por cima, disse, mas como que tu não me atende? Eu precisei de ti, tinha uma situação, Ele ficou triste. Eu fiquei chateada. Aí eu fui lá orar, ter o meu tempo com Deus. Porque eu sou crente. Aí fui lá, bem cara de pau com Deus, assim, ó. Ai, Senhor, eu te amo, Pai. Você já fez isso? Depois de arrasar com a tua família, tu vai lá e bota um louvor. A tua família fica assim, ó. Hã? Aí, é a mesma pessoa. Ou às vezes você está lá, menino, eu te disse tal coisa. Liga a sua amiga, oi amiga. O filho fica, não bate. Aí, eu lá, o Senhor falou, filha, você errou. Você vai ter que pedir perdão para ele. Ai. Eu falei, Jesus, eu acho que nós dois acaba aqui. Não vou, Deus, mas não vou mesmo. Porque, gente, Deus me dobrou aquele dia. Então, seguir a Jesus é bom até quando a gente está recebendo palavra de afirmação de Deus. Vou te usar, vou te honrar. Mas quando ele fala assim, ó, te arrepende porque eu quero te pegar. Você, ou devolve, abençoa, devolve a mesa outra vez. Misericórdia. Sabe, às vezes o que você chama de submissão é conveniência. Aí eu obedeço a Deus. Só é conveniente com aquilo que te agrada. Quando pega, realmente você,
Agora nós temos em Jesus um exemplo. Eu vou falar de alguns exemplos práticos. Eu gosto de ser prática. Olha, e Jesus que é Jesus, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando do apóstolo Paulo, eu estou falando de Jesus. Toda a glória de Deus, toda a autoridade de Deus, tudo habita nele. Você não precisa abrir se não quiser, porque eu quero ser rápida aqui. Pode só anotar e depois você lê em casa. Jesus, ele orava ao Pai, ele buscava ao Pai antes de começar alguma coisa nova. Isso está em Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de começar o ministério de Jesus, ele sabia que ele precisava ter raízes profundas, ele precisava passar por um esticar de tentação, estar no deserto, longe das pessoas. Antes do ministério, veio o deserto. Porque quem não vence no secreto, não se sustenta no público. Eu vou dizer isso para vocês, não se sustenta. Quem não vence dentro de casa, não se sustenta fora dela. É por isso que nós temos uma preocupação muito grande aqui. Você está com guerra em casa? Calma, nós vamos te ajudar. Mas é tempo de secreto. Porque aquilo que você é dentro de casa precisa ser igual ao que você é fora de casa. Isso é tão forte que quando Deus estabelece, se não me engano está em Levítico, a roupa do sacerdote, quando ele dizia, o sacerdote tem que entrar no Santo dos Santos, né, liberar ali o incenso e tudo. Vocês sabiam, né, que os sacerdotes eram amarrados com uma corda, porque se eles estivessem impuros, oferecendo alguma coisa a Deus, eles morriam fulminados lá mesmo, e ninguém podia entrar para salvar, que era morto também, então era puxado com a corda. Você imagina o temor de você entrar num lugar com uma corda amarrada em você, que talvez você não vai sobreviver. Está comigo? Quando Jesus se entregou por nós, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e nós temos livre acesso a esse lugar. Hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Mas a Bíblia vai dizer que aquela roupa de linho que ele usava por fora, existia algo que Deus pediu, que aponta para o que ele espera de nós hoje. Ele dizia assim, que a mesma roupa íntima do sacerdote fosse do mesmo material da roupa que estava fora dele. Quem é mais antiga e sabe que as avós diziam assim, ó, quando a gente ia sair de casa, bota uma roupa íntima bonita, vai que acontece alguma coisa. Vai que acontece alguma situação. É cômico, mas é verdade. Não é? Tá rindo porque sabe, ó. Os antigos eram assim, eles, não sei como é que eles viviam nos outros dias, mas na hora que eles iam para a praça e para o centro, a coisa era diferente. Aí, e o Senhor fala que a roupa de dentro tem que ser a mesma. Isso quer dizer que aquilo que você é por dentro, a mesma qualidade da roupa, tem que ser aquilo que você é por fora. Deus estava apontando. Então, o Espírito levou Jesus ao deserto. Isso quebra um padrão de pensamento tão grande. Nem todo lugar difícil é a ausência de Deus. Às vezes é a direção de Deus. Ai, pastor, eu estou num deserto. Pode ver que é o diabo. Não é. Talvez seja Deus te colocando nesse deserto para fortalecer o teu coração, te instruir, te ensinar a ser uma mulher de oração que anda com Deus. E a gente sabe que são nos desertos que a gente cresce com Deus. Uma pessoa falou assim para mim outro dia, nossa, você não entende o que eu estou falando, porque olha o que você está vivendo. E eu falei para ela, você sabe que eu corro mais risco do que você de cair, né? E ela me olhou assim, por quê? Eu assim, porque você está numa guerra, você está numa luta, você está jejuando, você está buscando a Deus. Eu estou vivendo um tempo de estabelecimento, um tempo que o meu barquinho está cheio de peixe. A Bíblia diz que foi o barco de Pedro cheio e não vazio que quase afundou. Então, quando nós estamos passando por uma guerra, Deus não está provando a gente, Ele está preparando a gente para ser provado. Você fala, eu estou na prova, você está nada, Deus está te preparando. Porque no deserto não falta nada para você.
Deus envia as pessoas certas, Deus traz o alimento correto, Deus, se precisar de coluna de fogo à noite, Ele coloca, se precisar água sair da rocha, Ele traz a água, Ele cuida de você. Mas é quando você sai do deserto é que vai dizer quem você é. Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, dá dinheiro para ela, bota ela numa posição bem boa. Aí você sabe quem é essa pessoa. Porque ela vai se revelar. Então, deserto não é lugar de ser provado, é de ser preparado. Você está no deserto? Seja bem-vinda à escola do quebrantamento de Deus. Deus está só te preparando, para que você tenha estrutura para aguentar quando o sucesso chegar. Para que você tenha estrutura quando a bênção te abraçar. A gente tinha uma irmã aqui na igreja muito querida, sofredora. Ela vinha toda a vida com um sofrimento dentro dela. Meu marido, ele não é crente, e ele bebe muito, e ele vive em farra, ele vive em bebida, ele chama os amigos lá para minha casa, e ela vinha e sofria, a gente abraçava ela, vai dar tudo certo, vamos orar por ele. Aí eu perguntava, mas ele é um bom marido? Não, ele é um bom marido, mas ele não é o sacerdote de casa, ele ensina os meus filhos a beber, e tal, e a gente orando, gente, esse homem se converte. Esse homem um dia vem aqui, entrega a vida para o Senhor Jesus, e ele fala, eu quero Deus, e ele se converte de verdade. Isso aconteceu? A mulher entrou em crise. Porque ele começou, pastor, tem uma pintura, eu vou ajudar. Pastor, tem tal coisa, não, eu vou. Os irmãos do futebol aqui me convidaram para ir, eu vou. Tem um grupo de convívio, falou para ela, agora toda terça a gente tem grupo de convívio. E ela andava no mais ou menos, no meio a meio, e ele dizia, quinta-feira não posso, eu estou na reunião de homens. Não, domingo, não vamos se atrasar, culto. Ela entrou em crise, sabe por quê? Porque a dor dela era o ídolo dela. Agora ela não sabia mais ser uma mulher com um homem curado. Ela não soube lidar com a bênção. Sabe o que ela fez? Ela lutou até tirar ele da igreja. Ela arrumou coisa para esse homem, para ele se entristecer e tirar ele da igreja. E eu falei para ela, escuta, não é porque você não é mais... E sabe o que é o pior? Todo mundo gostava dele daí. Chegou o fulano, fulano, todo mundo, vem cá, me ajuda aqui. Começou a ter ciúme do cara. Porque ela já não era mais o centro das atenções. Sabe de uma coisa? Deus precisa nos preparar para a gente receber a bênção. Porque às vezes nós estamos idolatrando um lugar que não é nosso. Então, nem todo lugar difícil é a ausência de Deus. Será que Deus pode contar com a tua obediência? Segundo, quando as expectativas das pessoas aumentaram, Jesus precisava ouvir a Deus. Porque é uma coisa que mexe com a gente, a expectativa das pessoas. O que as pessoas esperam da gente. Porque, vamos lá, as expectativas têm níveis. Tem o pessoal que é da nossa família, tem as pessoas que estão ao redor da gente, tem pessoas que realmente, elas têm voz no nosso coração. A expectativa dessa pessoa é importante ou não é? Importante. E às vezes as pessoas... eu vou falar. Às vezes, tem gente dizendo, vai, sabe que tu não vai dar nada. Mas ela está ali, vai, tu pinta muito bem, e tu vai só pela misericórdia. Gente, não faça isso com as pessoas. Seja sincera, amiga, não ficou bom. Você fica, não, ficou muito lindo isso. E tu sabe que não está. Nossa, vai que essa roupa naquela festa ficou maravilhoso. Aí tem gente que é assim, vai. Isso, vai, tu tem que falar, tu tem que dizer. A pessoa coitada começa a ser movida pela expectativa do outro. Então eu vou, né? Eu sou boa nisso. Enganada. Quando Davi quis destruir Urias, ele botou ele na frente da batalha. Parecia uma promoção. Mas ele sabia que Urias não tinha condições de estar na frente. Cuidado a colocar pessoas que não têm condições. Então a expectativa, ela é perigosa. Ela é perigosa para nós. Já pensou se eu e o Telmo, nós nos movêssemos aqui, um monte de gente quer abapai, né, pelo Brasil, então vamos abrir, pensa comigo, mas a gente vai desfalcar aqui os nossos líderes, aí tem um pastor lá muito querido, eu queria muito,
Abre a batalha aqui então vai, pastor, Deus te abençoe. Aí um dia dá um problema de um abuso, dá um problema numa igreja, um escândalo. Qual é o nome de quem que vai? A gente não pode ser emocionado quando o assunto é Deus. A gente não pode ser emocionado quando o assunto é a glória de Deus. Porque quem é zeloso não se emociona. Tem hora que não dá para se emocionar. Tem que dizer não para amigo, inclusive. E eu sempre digo, não é porque é minha amiga que tem acesso. Isso aqui é de Deus, não é meu. Eu preciso ouvir a Deus e ser zelosa a Ele. A minha fidelidade é a Deus. E Deus conta com mulher assim, tá? Que não vai se vender. Que vai bater e vai dizer, não, Deus, eu não vou permitir isso. Um dia eu e o Thelmo olhamos para a igreja aqui num domingo, choramos, eu e ele, ninguém entendeu nada. Certo, até acharam, os dois se brigaram. Nós dois estávamos chorando aqui porque um cara chegou para nós e disse assim, sabe o que é, pastor? Estou querendo fazer um negócio aí na tua igreja, um culto aí. Aí eu estava, é assim, ó, mas nem se preocupa, fecha as portas, o ingresso é tanto. Coitado. O ingresso é tanto, e assim, ó, daí tu chama tuas ovelhas, entendeu? Aí sabe o que é, pastor? Depois é o racha. Eu te dou uma parte. Cara, tu não me conhece. Nós olhamos para a igreja e dissemos assim, ninguém vai usar vocês. Ninguém vai usar a noiva de Cristo. Ninguém vai usar a noiva. Precisa ser zeloso. Precisa não lidar com as expectativas das pessoas, mas com aquela que é de Deus. Se fulano vai ficar chateado, posso te dizer, passa. Passa. As pessoas ficam chateadas e passa. Mas Deus está no primeiro lugar. Marcos 1,35, olha o que diz. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Ao encontrá-lo, disseram, de certeza esse aqui foi Pedro que disse, todos estão te procurando, porque Pedro era metido. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, não falei que era Pedro? Jesus respondeu, vamos para o outro lugar, para os outros povoados vizinhos, para que eu lá também pregue, e foi para isso que eu vim. Os discípulos diziam, Jesus, sabe aquela multidão? Agora eles estão desesperados por ti, é hora de tu pregar um pouco mais para eles. Jesus já estava retirado, falou assim, mas não vai ser para eles, vai ser para outros. Porque eu não caminho na expectativa da pessoa, eu caminho na direção de Deus, foi para isso que eu vim, ele falou. Em João 6,15, olha o que ele diz. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo ouvindo Jesus, porque gente, ouvir Jesus deveria ser maravilhoso. Porque ele tinha autoridade. Os rabinos tinham muitas palavras, estudos, contados, estudos, mas Jesus tinha autoridade. Jesus falava de casa, Jesus falava de dracma, Jesus falava de ovelha perdida, de filho perdido, e os maiores ensinamentos estavam ali. E aí eles disseram, esse é o nosso rei, vamos proclamar. Jesus, nós vamos te levantar rei, nós vamos gritar e dizer aí, ó, rei de Jerusalém. Sabe o que Jesus fez? Fugiu. Algumas proclamações que vêm sobre você tem que fazer, ó, fugir. Ah, mas agora você é isso, né? Você, ó, corre. Todo mundo procurava Jesus, queriam fazer dele rei, mas ele se retirou. Porque quem não sabe sair da multidão vai ser escravo da opinião dela. E eu vou repetir, quem não sabe sair da multidão vai ser escravo da opinião dela. Se você viver para agradar pessoas, alguns vão te aplaudir, mas vai ter outros que vão te rejeitar. E sabe o que acontece no final? Você se perde de Deus. No começo do meu chamado, eu li um livro muito maravilhoso que ele trouxe para mim uma estrutura que é mais ou menos assim: a armadilha dos homens. Cuidado com as críticas e com os elogios. Não dá para se movimentar para nenhum dos dois.
porque esses nós vamos ter sempre. Jesus ficava sós com o Pai e fugia desses lugares. Terceiro, após grandes resultados. Como que você age depois de grandes resultados, de grandes respostas? Aqui em Marcos 6,46 diz assim, que Jesus tinha acabado de multiplicar o pão para mais de 5.000 pessoas. Foi um dos milagres até então que Jesus se mostrou. Quem viu aquela série The Chosen vai entender um pouco como ele estava naquele momento, como foi importante para o ministério de Jesus. Depois de alimentar 5.000, lá em Marcos 6,46 diz assim, tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Até os discípulos, ele disse assim, entra no barco e vai. Às vezes a gente tem que falar para os nossos amigos, entra no barco e vai para Betsaida, vai. E a gente tem que ficar sozinho para reequilibrar a nossa vida diante de Deus. Porque os resultados ou o sucesso não podem nos roubar da vontade de Deus. Jesus era homem, era carne, o coração dele foi tentado. Ele foi orar, porque sucesso sem presença, sabe o que gera independência? A pessoa começa a se acostumar e fazer. Toda filha que não teve o pai tem uma guerra todo dia. Quantas mulheres aqui não cresceram com o pai ou não tiveram um pai presente? Levanta a sua mão. Olha a quantidade de gente. Eu sei qual é a sua guerra. A insegurança. E ela se manifesta de duas formas. A pessoa é travada, não faz nada, ou ela é autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Tem esses dois tipos de pessoas com a mesma raiz de ferida. Aquela que se diz, então agora eu vou ser dona de mim e vou. Só que a nossa primeira referência de Deus é o nosso Pai. A primeira referência de Deus que eu e você tivemos foi o nosso Pai. E quando essa referência ela é perdida, ela é quebrada, sabe o que acontece? Às vezes nós vivemos numa insegurança crônica na nossa vida. E nós não conseguimos depender de Deus. Então nós caímos na independência. Eu faço tudo sozinha. Pessoas que foram rejeitadas por suas famílias, que foram largadas, tiveram que se virar sozinhas. Meninas que perderam a sua mãe muito cedo. Elas têm dentro delas um dispositivo de que eu tenho que me virar, porque realmente foi assim a vida toda. Mas Deus está falando para você hoje, escuta, Deus é o teu Pai. Você precisa colocar essa expectativa e essa dor em Deus, porque Deus é a tua segurança. Você precisa parar para perguntar. Quarto lugar, antes de escolher as suas maiores alianças, Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. E ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Antes de escolher os 12, ele passou a noite inteira orando. Decisões relacionais não podem ser tomadas por emoção, por carência, por aparência. Escute, você que é solteira. Não vai para a rede social tentar achar. Vai para o monte da oração. Senhor, se Jesus, que foi Jesus, para escolher as alianças dele, porque ele sabia, ele podia dizer, fulano, Beltrano, não precisa orar, eu sou Deus. Ele nos ensinou que antes de a gente escolher as pessoas que vão estar conosco, que vão carregar o legado, que vão ter a missão junto com a gente tem que passar uma noite inteira orando para escolher elas. E às vezes você decide porque ela gosta da mesma comida que você gosta. Eu estou igual aquela psicóloga. Quem entendeu a referência, vai lavar esse cabelo, que ela falou assim. Aí você vai se unindo, bateu o santo, está repreendido. Escute, eu tenho convicção que tem pessoas aqui que estão do lado de pessoas, ou que talvez viveu isso, que você tinha o maior ranço daquela pessoa, eu já sou a maior amiga.
E o ranço era inveja. O ranço era porque ela era mais bonita, porque sei lá. Não tente pegar pela aparência. Eu e a minha amiga aqui, Axa, quando a gente se encontrou pela primeira vez, eu estava muito chateada. Eu fui ministrar na igreja. Era dia 24 de Natal, 8 horas da noite. Quem convida alguém para ministrar dia 24? E quem que aceita? Meu marido. Eu estava muito indignada. Eu cheguei lá na igreja, estava ela com a roupa da mesma que a minha, cor e tudo. Ela já abriu um sorriso. Que bom ter você aqui. Eu, amém. Saí, ministrei aquele dia. Mas Deus, né? Com o passar do tempo, das orações, Deus vai unindo. Sabe, antes de escolher as suas amizades, as suas referências, antes de escolher pessoas que vão estar do seu lado, você que é empresário, você que trabalha, ei, tem que orar. E aqui, as mães de filhos jovens, solteiros, estão aí? Levanta a mão. Minhas irmãs, vamos se abraçar. Porque você tem que orar pelo futuro genro ou nora que você vai ter. É joelho aqui, ó. É oração. Um dia eu vou contar o testemunho do casamento da minha filha. Porque eu gostei do Marco antes dela. Eu já sabia que era ele. É aqui, ó. Foi no joelho, gente. É madrugada chorando com Deus. Antes, Jesus nos ensinou as maiores alianças da sua vida, oração. Ai, tá difícil, eu tô sozinha. Tá sozinha? Vai para o monte da oração, você vai ver Deus te colocando várias pessoas do coração dele. Relacionamentos errados, sabe, nasce do quê? De olhar para a aparência, de carência. Às vezes vem umas mulheres aqui falar comigo, pastora, eu fiz tudo errado. Eu olho para ela e falei, santa, tu vai na reunião de mulheres, tu ouve a palavra, tu sabe o que é errado. E por que tu fez isso? É porque eu não queria ficar sozinha. Mas agora tu está como? Sozinha. Não dá. Vou falar, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vamos lá. Jesus também sabia quem ele levava ou quem ele não levava no rolê. Isso é maravilhoso quando você entende isso. Quem eu vou levar? Fulana não vai dar certo lá. Você tem que medir essas coisas. Já viu as nossas festas de aniversário, quando a gente casa, todo o nosso vínculo não dá certo, gente. Já viu como é que é? É a família de um canto, a família do outro, daí o outro, daí... é guerra. A gente tem que aprender quem a gente leva. Ó, Marcos 9:2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou a um monte, onde ficaram ali a sós. E ele foi transfigurado diante dele. E aí, você tem que saber com quem que você se transfigura. Quem vê uma face sua que ninguém viu, cuidado. Às vezes tem gente que chega assim para mim, ai, tu é tão mansa. Tu é tão mansa, nossa, assim, ó, que mansidão. Mas eu me transfiguro lá na minha casa. Para não dizer desconfiguro, mas transfiguro. E tem que me amar muito. Tem que ser muito Pedro, Tiago, João para estar ali, para não me julgar. Tem que amar. Então assim, ó, até em alguns momentos você tem que ter sabedoria. Em quem até você leva para orar. Porque alguém vai dizer assim, nossa, admirava tanto ela. Outra coisa, os seus relacionamentos mais secretos, eles precisam conhecer o seu lugar secreto. Lá em casa, às vezes, eu pego a Bela, né? Eu estou no processo de conversão com ela, gente. A gente sabe, filho adolescente, pré-adolescente, não sou boba. Eu estou em cima. Eu sei que qualquer coisa se perde o coração, eu tenho que estar em cima. Não é na casa de qualquer um que vai. Mãe, mas aquela amiga é bem legal, vou dormir lá. Não vai, não vai mesmo. E a gente vai. E aí um dia ela estava ouvindo falar sobre oração, numa ministração minha, porque eu me escuto em casa. Aí eu tinha botado uma ministração sobre oração.
E ela disse assim: onde é que tu ora? Eu digo, ou na sala ou aqui, ó. Como é que tu faz? Aí eu fiz para ela: vem cá, senta aqui comigo, fica aqui comigo. Vamos para o chão, falo com Jesus, como eu falo com uma pessoa. Depois eu pego a Bíblia, o Senhor vai confirmando na palavra. O que é a confirmação? Fui falando. A gente tem que levar as pessoas importantes da nossa vida para o nosso lugar de oração. Não só orando por elas, mas levando elas a conhecer. Deixa as pessoas te ver transfigurada na presença de Deus, rodando. Às vezes a nossa casa tem que ver a gente... Um dia eu acordei ungindo tudo e rodando num pé só dentro de casa. Eu orava, eu ungi todo mundo. Até minha cachorrinha foi ungida aquele dia. É sério, eu fui ungindo. A gente tem que fazer isso. E Jesus fez isso no dia da angústia. Quando ele foi no Getsemane, ele chamou os mesmos, Pedro, Tiago e João, angustiado, porque quem conhece teu secreto, quem conhece você de verdade, é aquele que pode estar contigo na angústia. É aquele que tem palavra para o dia da angústia, aquele que conhece você. Quando Jesus era perseguido, muitas vezes tentaram matar ele, está lá em João 10:40. Jesus não se explicava, não se defendia, ele se retirava. Se Jesus, sendo Jesus, ele fez tudo isso, o Senhor está nos convidando a dizer assim: larga essa sua independência e vem caminhar comigo. Vem me pedir, eu devo fazer isso. Pega esse seu orgulho, quebre ele hoje aqui todinho. Não permita você voltar para casa com o coração orgulhoso. Peça para o Senhor, diga: eu não quero ter uma fé de mentira, eu quero ter uma fé de verdade. Eu quero caminhar contigo, Pai, não só quando me é conveniente, mas quando, mesmo que me doa, eu quero dizer sim para Ti. E Jesus no alto, no auge, Ele diz: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Pode ficar de pé. Ah, Jesus. Hoje é um dia de verdade. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele te atrai, Ele corrige. Sabe o que eu vejo aqui? Deus querendo mais da gente. Nós vamos entregar hoje os 30 dias que a gente fez dessa oração. Se você não fez os 30 dias, não tem problema. Se você fez só alguns dias, também não tem problema. Eu quero que você entregue hoje. E que você diga assim para Ele: Pai, não é mais um propósito de 30 dias, é o meu estilo de vida, eu quero buscar a Tua presença. Algumas mulheres me relataram que elas iam para o lugar para orar, e elas já estavam sempre pedindo, e elas tinham que parar. Tá, não é para pedir, é só para dizer que eu te amo, Senhor. A gente precisa crescer em relacionamento com Deus. A gente precisa crescer com o Senhor. E nessa noite é um convite aqui. O Senhor está perguntando para nós: quem quer ser minha discípula? Não é a multidão, não é simpatizante. Ai, Jesus, como Tu é maravilhoso. Ai, Jesus, eu te amo. O Senhor fez tanta coisa linda na minha vida. Tantos milagres, mas posso te falar, milagre não transforma ninguém. O povo no deserto foi o que mais recebeu milagre, e um povo coração endurecido. Mas o Senhor está falando assim: quem quer ser minha discípula? Quer andar comigo? Quer aprender de mim, que sou manso e humilde de coração? Quer ter a caminhada comigo? Quer permitir que eu quebre o orgulho? Que eu rompa cadeias de engano? Será que você pode permitir isso para o Senhor? Dizer isso para Ele: Pai, eu acho que eu tenho errado. A minha fé às vezes é emocional. E às vezes, Senhor, eu tenho dificuldade em Te obedecer. Às vezes eu tenho medo do amanhã. O Espírito Santo está convidando você hoje. E eu queria orar por você. Eu quero fazer algo que eu sempre faço aqui. Se você quer ser discípula de Jesus, você entende que isso é um chamado para você, para esse tempo, eu queria que você viesse aqui, eu quero orar com você. Por uma decisão. Talvez você já aceitou a Cristo, tudo, mas
esse entendimento do discipulado, de aprender com Cristo. De não mais uma fé só de vir num culto, mas uma fé de entrega. Talvez tantas coisas você acaba decidindo sem ouvir Deus. Você não ouve Deus. Você não pergunta para Deus. E às vezes quando as consequências vêm, você vai para Deus. E Deus fala: filha, me obedeça. Hoje existe uma caminhada. O Espírito Santo está convidando mulheres aqui para andar mais pertinho dEle. Mais pertinho de Deus. Não é mais aquela fé que somente te protege, mas é uma vida que você vive com Cristo. Um dia eu vim assim na frente num culto e eu falei isso para ele: Senhor, eu quero ser a tua discípula. Eu quero ser a tua talmidim. Eu quero que a poeira dos teus pés me cubra. Eu quero andar atrás de ti. Eu quero conhecer a tua face. Eu quero conhecer o teu coração. Antes de qualquer decisão, eu quero te perguntar, Espírito Santo, se eu devo. O Espírito Santo está vindo com graça sobre você aqui. Eu vejo o Senhor fala que o amor dele cobre multidões de pecados e erros. Não existe culpa aqui agora, só uma decisão. Eu não vivo mais a minha vida para mim mesmo, eu vivo para ti, Senhor. Talvez o que te trouxe aqui hoje foi uma guerra que você está enfrentando, um deserto difícil, que te trouxe calmamente até os pés de Cristo. Mas esse convite não é para resolver a situação, é que independente dela, agora você caminha com Cristo e você vai obedecer a Ele, você vai andar com Ele. Há uma decisão no seu coração. A não andar mais na sua vontade. Não importa onde, no ônibus, no carro, no avião, onde você estiver andando na rua, você vai perguntar: Senhor, eu devo, Senhor, eu posso. Eu declaro que a voz de Deus vai vir sobre você agora. A voz do Espírito Santo vai ser tão clara para você nesses dias. Eu te abençoo agora. Enquanto nós cantamos essa canção, você que está aí, você que não veio à frente, reafirme seus votos com Ele, falando: Senhor, eu sou a tua discípula. Reafirme com Ele, diga: Senhor, eu não quero uma religião. Eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Eu quero ter uma vida de oração. Eu quero te perguntar antes de tomar as minhas decisões. Espírito Santo, eu quero ter mais profundidade contigo. Eu quero andar de perto contigo, não de longe.